Pastor Moisés, que alegria estar aqui contigo, What a joy it is to be with you, com a sua Pastor Moses, esposa with your wife, e toda essa igreja with maravilhosa. all of this glorious Eu church. sempre me sinto bem quando estou aqui. I'm always well when I come here, Sou sempre bem recebido well received once I come, e eu louvo a Deus por esse lugar. and I praise God for this place. Quero convidar você, por favor, a abrir a sua I Bíblia want you to open up your Bibles no Evangelho de Lucas, to the Gospel of Luke, capítulo 10. chapter 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Gospel of Luke, chapter 10. Nós vamos, questão de contexto, a partir do verso 25. Because of context, we'll be starting in verse 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? E ele disse: O que está escrito na lei? Como lês? And he said to him, What is written in the law? How do you read it? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. And he said to him, You have answered correctly. Do this, and you will live. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? But he, desiring to justify himself, said to Jesus, And who is my neighbor? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Jesus replied, A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Now by chance a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, he passed by on the other side. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. But a Samaritan, and as he journeyed, he came to where he was, and when he saw him, he had compassion. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he sat him down and on his own animal, and brought him to an inn and took care of him. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. And the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Which of these 3 do you think proved to the neighbor, to the man who fell among the robbers? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. He said, The one who showed him mercy, and Jesus replied to him, You go and do likewise. Vai e faze da mesma maneira. Go and do likewise. Vai e faze da mesma maneira. Go and do likewise. Olha para a pessoa que está do seu lado, Look diga to para the ela: person to vai beside e faze you da and mesma say, maneira. Go and do likewise. Podeis sentar, meus You irmãos. may be seated. É interessante notar como esse texto aqui é um texto extremamente missionário. It's important to note that this text here is extremely pointed towards the missionary work. Aliás, quando nós começamos o início desse capítulo 10, When we began in the first half of chapter 10, no verso 2 está escrito: Dizia-lhe, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara
que envie obreiros para a sua seara. In verse 2 it states, "And he said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Então você vê como no início do capítulo começa lidando com o assunto de missões e no meio Jesus consegue transformar uma pergunta de tentação em um objetivo de missões. And so in the beginning here, it points to how missionary work should be developed, and then he progresses as he goes into the text. E você pode ver, eu amo Jesus, como Jesus lida com as situações. I love how Jesus handles situations. Porque aqui estava um advogado, Because here we have a lawyer. estava querendo tentar Jesus, He's trying to test Jesus. e Jesus pergunta o que está escrito na lei, And Jesus asks him, okay, well, what's written in the law? e ele responde exatamente o que está escrito na lei, And he responds exactly what's written in the law. mas a lei é dupla. But the law is double. A lei diz o que nós temos que fazer para com Deus He says what to do for God e o que nós devemos fazer com o nosso and próximo. what we should do to our neighbor. E é interessante And it's interesting que dá a entender to que understand quando Jesus olha para aquele homem e diz: that when Jesus looks at this man and he says, você faz isso e viverás. go do this and live this. Jesus pegou aquele homem, He got hold of that man. porque naquele exato momento, Because in that exact moment, aquele homem sabia que estava falhando com a lei. that man knew he was at fault with the law. Jesus não disse qual lei que ele estava falhando, Jesus did not mention which law he was lacking in. mas ele mesmo, o But homem, he o advogado, himself, the man, the lawyer, acabou dizendo qual era a lei que ele estava falhando. confessed himself what law he was breaking. Não era a lei para com Deus, It wasn't a law from God, era a lei para com seu but the próximo. law he was given for his neighbor. E como Deus linka essas duas coisas, And how the Lord links these two things. e ele pega a lei de amar a Deus e amar ao He próximo, grabs hold of the law that says to love God and love your neighbor a vida eterna. in eternal life. Você já pensou numa coisa Have dessa? you thought of this? Amar a Deus e amar ao To próximo love God and love your neighbor, está intimamente conectado à sua vida eterna. it is intimately connected and intertwined to your eternal life. E se falhamos um ou outro, And if we do one or the other, corremos o risco de não ter a vida eterna. we might have the eternal life. We grab that Porque hint. Jesus disse: faze isso e viverás. Because Jesus says, do this and you shall live. Aí aquele homem tentando se justificar, And this man trying to now justify himself, ele pergunta qual é o teu próximo. he asks, okay, well, what is my neighbor? Eu gosto do esclarecimento na língua inglesa, I like the clarity that it comes with the English language. porque em português é próximo, alguém que está junto de uma pessoa. Because in Portuguese, it's like proximity almost, like who is next to you. E no inglês é quem é o meu vizinho. But in English, it is directly translated to neighbor. Who is Uau, your neighbor? fascinante. And it's fascinating. Quem é o meu vizinho? Who is my neighbor? Quem é o teu Who vizinho? is your neighbor? E a verdade And the truth is, é que o teu vizinho your neighbor está a um ato de compaixão de você. is by an act of compassion towards you. Eu vou repetir. O teu I'll vizinho repeat it. Your está neighbor a um ato de misericórdia de você. is on the other side of your merciful act. O teu vizinho, espiritualmente Your falando, spiritual neighbor speaking não está medido por geografia, is not measured by geography, está medido por atitude. but by attitude. Posso falar de novo? I'll say it again, can I? O seu vizinho Your neighbor não está sendo medido is not being measured por geografia, by geography, localização, location, posicionamento. position. Ele está medido It is measured pela sua by atitude. your attitude. E quando eu olho para isso, And when I look at this, eu descubro que o meu primeiro vizinho I discover that my first neighbor é Deus. is God. Ah, se eu fosse você, eu aplaudia o If I were you, Senhor. I would applaud the Lord. Porque muito embora eu estando aqui e ele lá em cima, Because me being here and him being all the way up there, posição geográfica não determina a vizinhança. position of geography based does not matter of O que positionship. determina é a compaixão e a What misericórdia. determines it is compassion and mercy. Ah, cutuca a pessoa que está do teu lado. Hit your neighbor E beside diga para ela you assim, Deus é teu vizinho. and say, the Lord is your neighbor. Eu vou dizer, de I'll outro say que ele it. não entendeu. Deus é teu I'll say, the vizinho. Lord is your neighbor.
Porque Deus te ama. Because God loves you. Deus se compadece. God is compassionate Deus towards tem you. God misericórdia. had mercy on you. Deus se doa. God loves you. Deus se God entrega. gave himself for you. Deus fez tudo por He você. did everything already for Então you. você And é so vizinho de you Deus. are the neighbor of God. Significa que eu posso ter vizinho Meaning that we will have a neighborhood lá no Peru? in Peru. Sim ou não? Yes or no? Onde mais essa igreja tem vizinhos? Where do we have neighbors? Em Cabo We Verde. have it in Cape Amém ou Verde. não amém? Amen? Você pode nem saber quem é a You pessoa, might not know who the person is, mas lá em Cabo Verde tem um vizinho seu. but in Cape Verde you have a neighbor Que nos that céus in heaven Deus anotou. the Lord has written, My goodness. Que no céu in heaven Deus the registrou. Lord has registered Mora do lado do pastor that Moisés. you live beside Pastor peruano, Moses, your year, cabo-verdiano a Cape Verdean, e todos aqueles a que ele Peruvian, age com and compaixão. all of those that act in compassion. Então é a pessoa que está do seu lado And so it is the person that is beside you e é a pessoa que está mais distante de você. and the person that is most distant from you. Que se você entrega com compaixão, That if you give them compassion, se você ama o próximo, if you love your neighbor, ele é o seu vizinho. he is your neighbor. Ele é o seu vizinho. He is your neighbor. Então a minha pergunta hoje And so the question tonight é: quantos vizinhos você pode ter? is how many neighbors might you have? Quantos vizinhos você gostaria de registrar na eternidade? How many neighbors would you like to register in heaven? Quantos vizinhos você gostaria que Deus colocasse lá nos anais da eternidade? How many neighbors would you like for God to write down in eternity Que são pessoas que você considera seus vizinhos. that people you consider your neighbors, Ou você or you pode viver numa ilha, want to live on an island cercado de pessoas. surrounded by people? Você pode viver numa ilha You can live on an island se você não se compadece. if you don't have compassion. Pergunta à pessoa que está do seu lado: Look to your neighbor and ask them, como está a sua vizinhança? how is your neighborhood? Quantos vizinhos você tem? How many neighbors do you got? Jesus martelou aí. And so he hammered this down, Jesus. E a verdade é que And the truth, para nós termos vizinhos, for us to have neighbors, nós precisamos seguir uma lei. we must follow the law, É a lei do amor. the law of love. Sabe, pouca gente acredita Few people believe que o amor pode ser uma lei. that love can be law. Mas, biblicamente, But biblically, o amor é uma lei. love is a law. Antes de ser um sentimento, Before it was a feeling, antes de ser um desejo, before it was a desire, Deus bateu o martelo e disse a lei. and God hit down the law. Você não entendeu. You Deus didn't disse assim: understand. amar é lei. To love is law. É obrigatoriedade. It is an obligation. Não é uma opção. It's not an option, church. Não é uma escolha. It's not a choice, Não é church. feeling, desejo. It's not an emotion or a feeling. É lei. It is a law. É lei. It is a law. E essa lei And this diz: law says, amar a Deus acima de todas as love coisas God above all things e ama o teu and próximo. love your neighbor as E yourself. você sabe And do you know que quando nós vivemos debaixo de uma lei, that when we live underneath a law, nós não a obedecemos por um desejo. we don't obey it because of desire. Nós a obedecemos por uma obrigação. We obey it out of obligation. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Look to your neighbor. Eu sei, eu não gosto que façam isso comigo, eu acabo I fazendo don't isso like com vocês. when they do this to me, but I Mas end eu up quero doing que it to você me everybody. ajude a pregar But help me hoje. preach tonight. A Bíblia diz: The Bible says você tem que me amar. that you need to love me. You Você gotta love me. tem que me amar. You gotta love me. A tua vida eterna está conectada ao teu amor por mim. Your eternal life is connected to your love for me. Aí machuca, né? Does that hurt? Porque aí você vai dizer assim, mas Because como? you'll say, well, how? Aí Deus vai dizer assim, se você entender God que é says, uma if lei, you understand it is a law, você vai fazer inconscientemente. you will do it unconsciously. Você pega uma estrada You are on a road
E quando está escrito 65 por And when hora, it's written 75 miles per se hour, você pega aquela estrada todos os dias, if you grab hold and drive on that road every day, seu pé já está no automático. your foot is already automatic. É uma lei. It's law. Eu tô com pressa, I'm rushing. eu não gosto, I don't like it. quero ir mais rápido, I want to go faster, mas é uma... but A lei me obriga. the law obligates E me. quanto mais vezes eu faço, And the more I do it, quanto mais vezes eu ando por the aquela more I avenida, ride in that same road, mais fácil se it's torna easier that it becomes eu obedecer aquela for me lei. to obey that law. Você vê, a primeira vez é complicado. The first time it's a little A segunda complicated. vez também. Second time Você too, quer acelerar e transgredir a you lei. want to rush and transgress against the law. Aí Deus diz assim, olha, cuidado com a vida eterna. But he says, oh, look, watch out for eternal Cuidado com a life. vida eterna. Watch out for eternal Essa life. pessoa fez algum mal com você, That person acted ill against you, mas na lei está escrito, but in the law it is written, ama o teu love inimigo. your enemies. Agora, my goodness, eu não estou conseguindo, é só a introdução, tá? It's just the introduction. Se fosse um desejo, If it was a desire, se fosse um sentimento, if it was a feeling, ia ser muito complicado eu amar o meu it'd inimigo. be really complicated Come on, for sim you ou não? to love your neighbor, Só or jogou- your enemy A rather. pessoa me xingou, falou mal de mim. Oh, they cursed me out. They did something bad Falaram to mal me. do meu futuro, do meu They destino. said something bad about my future, Falaram my mal, destiny. falaram mal da minha mãe, They dos meus talked about my avós. mom, my dad, my grandma. Aí uma coisa aqui dentro de mim Something inside of me diz assim, eu says, me, vou revidar. I'm going to turn this story around. Aí Deus diz, olha a lei, And God says, look at the law. olha a lei, maneira o pé, Watch out for your little foot. vai devagar. Watch out, go a little slower. Aí você diz assim, olha, And por you causa say, da lei, because of the law, eu vou te amar. I will love you. Por causa da lei, Because of the law, eu vou te amar. I will love you. Você vê como até para Deus amar o mundo, You see that for God even to love the world, ele entrou na obrigatoriedade da lei he entered into the obligation of the law para ele poder nos amar so do that jeito he que ele nos can amou. love us the way that he does. Porque se tem gente ruim no universo, Because somos there nós. are evil people in the world and they are us. Se tem gente que faz maldade, é o ser There's humano. people that do evil against one another, it is Mas ele é us. amor, And he is love. estabelece a lei As he is love and he establishes the law. e veio para cumprir, And he comes to fulfill meu the law. Deus, cumprir a He lei. fulfills the Ah, law. você não You merece, do not deserve it, mas eu vou te amar. but I love you anyways. Você não merece, You don't deserve it, mas eu vou me entregar. but I'm going to give myself Por for que you. Deus? Because God, Porque eu vim cumprir why a God? lei. Because I come to fulfill the law. Não se torna mais fácil amar o nosso inimigo? Doesn't it become easier for us to love our neighbor, love our enemy? Eu vou orar pelo meu inimigo, I'm going to pray for him porque isso aqui está segurando minha vida eterna. because this is holding on to my eternal Você life. vê, Jesus Cristo morreu por mim Jesus Christ died for me, e Ele me salvou para a eternidade. and he saved me to eternal life. Mas não amar But to not love, pode me fazer perdê-la. it can make me lose eternal life. A lei não me traz a eternidade, Law does not bring me eternal life, mas transgredi-la me but afasta da eternidade. transgressing the law distance me Nossa, Deus é maravilhoso, from não eternal é? life. Isn't he marvelous? Então, eu quero que você entenda hoje. And so understand tonight, Primeiro que o primeiro missionário first being that the first missionary foi Deus. was God. E dentro dessa parábola nós vemos exatamente o que ele And fez. in this parable, we saw exactly what he did. E é por isso que eu cito essa parábola, And so I rephrase this parable porque lá no final ele vai dizer exatamente o que ele espera de nós. because in the end, he says exactly what he expects out of us. E muitas vezes a gente não entende o que é um culto de missões, We don't understand sometimes what is a mission service. muito embora seja definido Or- muito belamente pelo nosso querido irmão, If it's carefully defined by our brother right here, mas muita gente não entende o que é. but a lot of people still don't understand what it means. Aí Deus vai assim e nos diz: And so the Lord will tell us, eu vou mostrar o que eu fiz com vocês. show you what I did for you. Eu vou mostrar como foi o primeiro ato I'll missionário. show you the first act of Aí vocês vão missions. entender o que vocês And devem then you'll fazer. understand what missions is and Eu what quero- you should do. E nós aí entendemos And we understand que Jesus that Jesus foi a missão de Deus na terra. was the lesson of God for the earth. Jesus Jesus
não foi meramente um missionário. was not merely just a missionary. Jesus foi a missão de He Deus na was the terra. mission of God for earth. E a igreja, And the church, não somos apenas missionários. we're not just missionaries. Somos a missão de We are the Cristo lesson of Christ na terra. for the earth. Então, eu não sou apenas um missionário para fazer alguma coisa. So I'm not just a missionary to do something. Eu sou algo criado por Deus. I'm something created by God. O meu propósito é fazer a My vontade de purpose Deus. is to do the will of God. Eu sou missionário I am a missionary. e eu sou a missão. I am the mission. Haja o que houver, It will come whatever. eu tenho que ser bem-sucedido. I have to be successful in this. Porque Deus me criou para Because isso. God has created me for this. Para ser igual a Ele. To be like Him. Gênesis capítulo 1 e 27. Genesis 1:27. Façamos um homem à nossa imagem, We make a man in our likeness, in our image. a nossa semelhança, não é isso? Isn't that what it says? E se Deus nos fez a imagem dele, And if He made us in His image, e Ele é um missionário, nós também and He somos. is a missionary, we are as well. E se Ele é uma missão, nós também If He temos. is a mission, we are as well. E por isso, quando eu olho para esse texto, And so when we look at this text, eu vejo como Deus articula muito bem I see how the Lord articulates very well a definição de obra missionária, the definition of a missionary work, contando uma história de um missionário. telling a story of a missionary. Esse missionário, This missionary, ele vai no mesmo caminho he goes to the same path que um perdido foi. that a lost man would go. De acordo com a Bíblia Sagrada, According what the sacred word says, ele desceu de Jerusalém para he Jericó. came from Jerusalem to Jericho. É um texto muito conhecido. And it's a very well-known text. Jerusalém, cidade do nosso Deus, cidade do grande rei. Jerusalem is the city of our Lord, our Savior. E Jericó, no Antigo Jericho. Testamento, foi uma cidade amaldiçoada por Deus. In the Old Testament, we find out that it was a cursed city by God. Então nós entendemos que é a pessoa que sai da presença de Deus e vai para o mundo, And so we see and we can interpret that it's somebody that leaves the de presence of Jerusalém God, para Jericó, going to Jericho, into the world. vai correr riscos There nessa will estrada. be risks in this path. Sua segurança está em Jerusalém. Your security is in Sua Jerusalem. segurança está em Deus. Your security is in Sua God. segurança está na cidade do Your grande security rei. is in the city of the Não great tem king. segurança em Jericó. There is no security in E Jericho. qualquer caminho que sai da rota de And every Deus path that leaves the route of God, é um caminho perigoso. it is a dangerous path. Então é uma história espiritual. And so it is a story that is spiritual. Ele sai de cima e vai para baixo. He comes from top and he goes to the bottom. Essa estrada até hoje And this path, this road until today, é uma estrada extremamente sinuosa, com bastante is a road curvas. with a bunch of loops. Se você um dia for lá em Israel, If you go into Israel, você vai descobrir que essa estrada existe. you'll see that this road it still exists Muitas curvas. with a lot of curves and a lot of loops. E você não sabe o que está à frente da próxima curva. And you don't know what is ahead of you after the first curve. É até hoje And until today, uma estrada escura, it is a dark road sem iluminação, with no lighting. muito propícia para ladrões. Very, very welcoming to robbers and thieves. E aí a Bíblia diz que esse homem desce e ele encontra com salteadores. And this man, he goes into Jericho and he is then approached by some robbers. E a Bíblia Sagrada diz o que acontece. And the word tells us what happens. No verso de número 30, Verse 30, despojaram, espancaram e o deixaram meio morto. they beat him and they stripped him and they left him half dead. Quem eram eles? Who were these robbers? Na minha versão diz salteadores. In my version, it says robbers, Salteadores. thieves. Salteadores vêm de diversos tamanhos e cores. Robbers come from all heights and sizes. Às vezes eles vêm com terno e gravata. Sometimes they come with a tie. Às vezes eles vêm falando vários idiomas. Sometimes they talk a lot of languages. Às vezes eles vêm posados de pessoas espirituais. Sometimes they come with the blessing of people that are spiritual. Às vezes eles vêm com diplomas e certificados. Sometimes they have certificates and diplomas. Às vezes vêm com pessoas simples. Sometimes they come simple. Às vezes eles vêm através do pensamento. Sometimes they go through thoughts, Às vezes eles vêm através das emoções. come through emotions Às vezes vêm através de palavras. or words O que são salteadores? because they are robbers. Lembre-se disso. And so remember, Salteador robber é todo aquele is all of those que depois de um encontro com você that after an encounter with you te deixa com menos. leaves you with less. Vou repetir. I'll Salteador repeat, a robber é todo aquele that all of those que depois de um encontro com that você after encountering you, te deixa com he will menos. leave you with less. Você já encontrou gente assim? Have you found people like this?
Você chega e vai conversar com essa pessoa. You speak to this person. Quando você termina, When you finish, não tem a mesma alegria. it's like you don't have that same joy you Ficou had. meio perturbado. You feel a little A paranoid. pessoa roubou a paz. A little peace Você was está meio left. aflito. You're a little afflicted. Salteadores, Robbers. pousando de amigos, Acting like your se friends. encontraram com você, Encountering with you. mas levaram alguma But they coisa. take something with them. E às vezes demora para a gente recuperar And aquilo. sometimes we take a while E a to gente não sabe porque está recuperate. dormindo mal. And we see with this evil Foi depois do encontro. was after the encounter. Você recebeu a pessoa na sua You casa. received someone in your house. Fez aquele jantar. You made that dinner. Quando And terminou when you finished, e o salteador foi and the embora, robber went home. é o marido brigando com a mulher. It's a husband fighting É o with his filho wife. desrespeitando o pai. It's a child Que disrespecting their aconteceu parent. aqui? What just happened? O salteador entrou em The casa. robber was in the house. Levou muita coisa. And he left with a lot of things. Cuidado com os salteadores. Be careful with robbers. E a Bíblia Sagrada diz And the sacred scripture says que esses salteadores that these robbers fizeram algumas coisas. did a couple things. Despojaram, tiraram as vestes daquele They homem. stripped this man. E eu quero que você entenda isso nessa conotação espiritual. And I want you to take note of this in the spirit. Porque Jesus Cristo, Jesus, o primeiro missionário, the first missionary, ele veio pelo mesmo caminho. he comes from the same path. Ele vem do céu He comes from heaven à terra to earth, e ele passa pela mesma estrada. and he goes through the same path. Para fazer o quê? To do what? Para nos acolher. To gather us. Para fazer o quê? To do what? Para cuidar de nós. To take care of us. Para fazer o quê? To do what? Para nos levantar. To lift us up. Jesus Cristo Jesus Christ, investe he invests em in pessoas people, caídas. fallen people. Fallen people. Jesus investe em pessoas caídas. Jesus, he invests in fallen Nós só people. queremos investir em pessoas que já estão no Yeah, alto. we want to invest in people that are already at the top. Jesus huh? olha e diz assim, eu vou investir em Jesus pessoas says, no, caídas. I'll invest in those that are fallen. Jesus é diferente. Hallelujah. Jesus is different. Ele pega os 12 discípulos. Grabs these 12 Ele diz disciples. assim, esses daqui são muito He ruins. said, these are the worst. Mas o negócio é o seguinte, But the thing is, pior do que isso não pode ficar. worse than this is no way. Então, se eles fizerem alguma coisa So positiva, if they do something positive, eu estou no lucro. I'm winning. Porque eu não escolheria os 12 que Jesus Because escolheu. I wouldn't have chosen the 12 that Você Jesus chose. escolheria? Would you? Eu não escolheria. I wouldn't choose them. Eu sendo Deus, I being God, sabendo que Judas estava ali, knowing Judas was there, carioca diria, é ruim, hein? yeah, I'd be like, yeah, Não, you não faria, tripping. mas nunca. Never. Tomé, Thomas, rua, não te quero no meu I would not want you with colégio me. apostólico. Go to the road. Pedro, Peter. ô Pedro. Oh, Peter. Pedro, você vai me causar tanta dor de Peter, you're cabeça. going to give me a lot of headaches. Pedro, eu vou ter que Peter. orar tanto por você, I'm going to have to Pedro. pray a lot Eu for vou you, passar Peter. noites I acordada need porque to o spend diabo vai querer nights se awake andar com because você. the devil's Não, going to Pedro, try to switch risca você you. da minha lista. So I'll have to cross you off my list. Mas não, But no, ele se apaixona he falls in love pelos caídos. with those that are fallen Porque os caídos because the fallen são seus vizinhos. are his neighbors. Os vizinhos de Jesus The neighbors of Jesus não são perfeitos. are not perfect. Os vizinhos de Jesus The neighbors of Jesus, não falam verdade. they do not tell the truth. Os vizinhos de Jesus The neighbors of não Jesus, têm bom they don't comportamento. have good behavior, Mas são vizinhos. but they're the neighbors. A partir do momento que ele pega a mesma And he estrada, takes the same path as se us. torna He vizinho. becomes a neighbor. Eu tô querendo montar esse cenário I want to build this scene for you só para você ver o que ele diz no final. so you can understand what he says at the end. Faz o mesmo. Do the same. Não considere apenas vizinhos Don't consider them just neighbors, aqueles que têm graduação, those who only have a graduation, aqueles que são cidadãos, those who are citizens, aqueles que têm uma posição those who have a elevada. position. Esses These receberam o galardão have dele. received already their reward. Invista nos menos Invest on the favorecidos. less fortunate. Pega o seu dinheiro Give your money to e invista nos vizinhos them and invest in your neighbors que precisam montar uma casa who para need to servir a build a Deus. house to serve the Lord, Que não tem um violão, que não tem that don't piano, have a guitar or a piano, que não tem o que vestir. that don't have clothes to wear.
Deus falava comigo uma coisa essa semana. The Lord spoke to me this week. Eu analisei algo e eu fiquei surpreso. I analyzed something and I was surprised. Você se lembra quando alguém chegou para Jesus, quando foi derramado You remember when someone came to Jesus when vaso de óleo foi derramado sobre Jesus? an oil was poured onto Jesus. Caríssimo. It was expensive. Aí chegaram para Jesus e And disseram they got assim: to Jesus and they said, por que você não deu isso para os why didn't you give pobres? this to the poor? Né? Vendeu e deu o dinheiro Why aos didn't you pobres. sell this and give the money to the poor? Olha a resposta de Jesus. Look at the response Jesus had. Os pobres? The poor. Os pobres vocês têm The sempre poor com you always vocês. have with you. E eu sei que muitas vezes a gente passa por certos textos e a gente diz assim, eu não vou mexer com isso daí, I know a não. lot of times we read some text and we'll say, I'm not going to mess with Porque this eu one. não sei como é que esse negócio de Jesus olhar para o pobre e dizer assim, Because deixa I para don't know lá. how Jesus could look at the poor and say, hey, come. Jesus não disse deixa para lá. But he didn't say leave it to the side. Jesus nunca disse para não dar. He didn't say for them to forget about them or Jesus estava anything. dizendo assim, os pobres He said the poor são para vocês. are for you to take care of. Agora, quando eu estou, But when I'm here, vocês vão cuidar de mim. take care of me. E eu fiquei pensando, And I thought, parece um desconexo. there's like a disconnect here. Por que Jesus Why did Jesus não deu para os pobres? not give it to the poor? Provérbios, Proverbs capítulo 19, Proverbs 19, verso 17. verse 17. Jesus conhece de Bíblia. You Jesus who knows conhece the de Bible. Bíblia. Jesus knows the Bible. Jesus é a Bíblia. He is the Bible. Provérbios 19, 17. 19:17 of Proverbs. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and he will repay him for his deed. Deus está dizendo assim, Jesus is saying, exatamente, Jesus está dizendo, eu não dou para o pobre, I don't give to the poor porque eu quero que vocês deem because I para os want you pobres. to give to the poor. Porque tem recompensa para Because todo mundo que There dá. is reward for each one that gives back to the poor. Eu não preciso emprestar de mim mesmo. I don't need to give it from Agora, myself, se eu fosse but vocês, if I were you, vocês pegariam emprestado comigo. I would. Como Deus How God? compadece do pobre. How God does he leave it to the side of the poor? Tenha misericórdia do pobre. Have É mercy of the poor. interessante, porque se Jesus começasse a cuidar dos If pobres, Jesus began to take care of a the dar poor, dinheiro para os pobres, give money to the poor, ele ia estar pegando a recompensa que talvez fosse de He's- Pedro, de Tiago, de he's João. grabbing hold of the reward that maybe was Peter, John, and Aí ele diz James. assim, não, os pobres vocês têm He said, sempre no, com the vocês. poor you have always among you. A mesma coisa do gasofilácio. It's the same thing of the giving box. Por que Jesus não deu dinheiro? Why did Jesus never give money? Jesus ficou de olho em todo mundo que dava. He was watching the ones não that were estava dando giving, oferta. but he never gave himself. Está escrito. But it's written, Trazei todos os dízimos da casa do give all your tesouro. tithes and offerings to the treasurer's house. Fazem prova de mim. Make test of me. Para que Jesus ia dar dinheiro para Why ele mesmo? would he give money back to Oh, himself? come on. Come on. Para que eu vou fazer prova de mim mesmo? Eu Why sei would que o I negócio test funciona. myself? I know how this works. Eu vou ficar de olho em quem dá. I'm going to watch who gives. Porque eu vou Because abençoar. I want to bless them. Porque é melhor dar do que It's receber. better give than to receive. God, Jesus é fascinante. Jesus is Você fascinating. pode aplaudir a Jesus? Can you applaud Jesus? Salteadores Robbers despojaram, stripped him, tiraram as vestes, took off his clothes, ficaram descobertos. beat him. Vergonha exposta. The embarrassment, the shame was exposed. É isso que é você ter sua roupa tirada. That is what that means to have you stripped. Talvez dos piores sentimentos do mundo que um ser humano pode passar. Maybe one of the worst feelings a human being can experience É o sentimento da vergonha. is shame. Eu não sei quanta gente I don't know how many people já viveu o suficiente lived enough para experimentar vergonha. to experience shame. Os mais novos nem tanto, Maybe not the new mas tem young uma certa ones. idade na sua vida There's a certain age in que your você life passa pela vergonha. that you go through shame. E a vergonha é um sentimento tão ruim And shame is such a bad feeling que até diante de Deus that even before God, a gente não consegue ficar de pé. we cannot come
and stand before Quando him. Adão se viu exposto, When Adam was exposed, se escondeu. he hid himself. Eu não sei quem passou por vergonha, I don't know who went through shame, mas o meigo Jesus de Nazaré, but in the midst of Jesus of Nazareth, ele veio pela rua, veio pela estrada da he vergonha comes through the path of shame para cobrir os envergonhados, to cover the para shameful, cobrir a sua vergonha. to cover your shame. Sabe aquela do passado que você não quer que ninguém You know, saiba? that past that you want no one to know of. Aquele pensamento que você diz, meu Deus, que ninguém nunca veja o que eu That pensei. thought that you had and you're saying, oh Lord, I hope nobody ever finds out I thought Sorry, that. Jesus passou pela mesma Jesus estrada. went through that same path. E Jesus te viu. Jesus saw you. E só para que você nunca pense que Jesus não sabe, And just for you to know that Jesus doesn't, for you to not think he doesn't know, a Bíblia diz the Bible says que arrancaram a roupa de Jesus. that they stripped Jesus E ele ficou com o pior dos sentimentos, and he felt that worst feeling, a vergonha. shame, Passou pelo mesmo caminho went through the same path para nos dar a segurança to give us security de que ele nos cobre, that he covers us, de que ele nos perdoa, that he forgives us, de que para os nossos pecados ele não olha mais. that he doesn't look for our sins. Esse é um coração de um missionário That is the heart of a missionary que vê além da vergonha, that goes beyond shame, do pior sentimento que existe no mundo, beyond the worst feeling in this aquilo que world, nós nunca queríamos que ninguém veja. what we want nobody to see. Jesus disse, não tem problema, Jesus says there's no problem. eu te restauro, I restore eu you. te cubro, I fulfill you. eu te levanto. I put you on your A feet. Bíblia Sagrada diz que ele The se Bible fez says pobre that he made himself para que nós poor alcançássemos a so riqueza that we dele. can reach his richness in No heaven. Evangelho de Lucas, onde The nós Gospel lemos, of Luke that we read, ele desce do transporte dele he comes from his transport para nos colocar em cima do transporte to dele. put him above his transport. Você entendeu o que ele fez? You understand what he did? Passa pela mesma estrada. Go through the same path. Vive pelo que nós vivemos. Live what we have lived. Atravessa os desafios que nós atravessamos. So many difficulties we've overcome or go through, Mas ele não nos deixa lá. and he has not left us there. Que aqui eu vou encurtar. I will shorten this, summarize it. Jesus não nos deixou na estrada da vergonha. Jesus did not leave us in the path of shame. Eu vou repetir, Jesus não I'll nos deixou da repeat, estrada da Jesus vergonha. did not leave us in the path of shame. Talvez a sua mente te engane dizendo que Maybe your você fez um mind mal que não tries pode ser to perdoado. trick you and say that you cannot be forgiven for something. Mas para Jesus, But for Jesus, você foi. you were forgiven. Para os céus, Through heaven, não tem passado. there is no past. Para os céus, In heaven, você é uma nova you are criatura. a new creation. Porque ele não te deixou no lugar He da did not vergonha. leave you in the place Você está of shame. entendendo? Ele Do you ele não te deixou onde os He did salteadores not te leave you deixaram. where the robbers left Os you. bandidos te deixam no lugar da vergonha. They leave you in the place of shame. Jesus desce no lugar da Jesus vergonha comes into the e te place of shame resgata da and vergonha. it saves you from the shame. Errabaçoute, cororobouça. E como missionário que ele quer que nós sejamos, And as a missionary, he wants us to be não deixe os envergonhados Don't no let lugar da vergonha. those that are shameful in the place of shame. Talvez você não vá, Maybe you won't go, mas apoie quem vá. but help the one that goes. Eu vou repetir, talvez você I'll nunca repeat. vá por essa estrada, Maybe you won't pass through this path, mas apoie quem anda por essa but estrada. support the one that goes through the Está path. pegando os envergonhados, They're gathering os the rejected, os rejeitados, os abandonados, the abandoned, aqueles que a sociedade disse those that não, society said no to, aqueles que a sociedade disseram que são disfuncionais. the ones that are dysfunctional that society says. Quem não é aqui um problemático? Who isn't problematic here? De médico e louco todo mundo tem um pouco. Everybody is a little crazy. E a verdade é que Deus nos ama a todos nós, And the truth is that God loves us. mas Ele só não nos ama, But he doesn't just love us, porque o ato de amar because the act of é love se compadecer, is to give é compassion ir lá e dizer, você é meu and say, vizinho, you are my neighbor. como meu vizinho, And as my eu não neighbor, posso te deixar no mesmo I estado. cannot leave you at the same state. Olha, Jesus, Jesus,
vai te encontrar will encounter you onde você estiver, wherever you are, mas ele nunca but vai te he will deixar never leave no you lugar onde ele te where encontrou. he encountered you. E canta, caralaba. Jesus vai te Jesus encontrar will encounter you onde você estiver, wherever you are, mas ele nunca but he will vai te never deixar leave you no lugar onde where ele te he encontrou. found you. E ele fala conosco, vai He tu e speaks to faz us o and says, mesmo. do the same. Resgata, Go and save them. investe, Invest in them. investe nos caídos, Invest in the fallen. investe nos menos favorecidos, Invest in the less investe nos fortunate. pobres, Invest in the poor. investe nos que não têm Invest ninguém in por those that have eles. nobody for them. Eu te I pagarei will quando eu reward you when voltar. I return. É só a gente ter um pouco de disponibilidade, We should make ourselves available de sair da nossa zona de to conforto. leave our comfort zones. E quem sabe não deixar uma semana Maybe not leave just a week, passar a pass by, sem fazer um ato de without doing gentileza. an act of generosity. Será que você consegue passar 7 dias Maybe you can spend 7 days e nunca fazer nenhum ato de compaixão? and not do one act of compassion? Faça. Do it. É um investimento It's no an reino. investment in the kingdom of É God. parecer-se com Deus. It's to act like God, to look like God, E é não deixar a vida eterna and not ir let embora. eternal life leave. Jesus vem e passa. Jesus, he comes and he goes. Ele sara as feridas. He heals the wounded, A Bíblia diz que ele põe azeite e vinho. puts oil and wine on the wounds. Só Jesus. Only Jesus. Só Jesus. Only Jesus. Azeite e vinho. Oil and wine. Azeite e vinho. Oil and wine. Eu não sei quem já bebeu vinho I don't know demais. who has drinking a lot of wine, Mas quando se bebe muito but when you vinho, drink a lot of wine, fica-se meio alegre. you get a little joyful, right? Azeite Oil é tirado para aliviar, é colocado para aliviar as feridas. is placed to alleviate your wounds or your pain, from your pain, Isso, as feridas do caminho, da estrada, to relieve the pain from the path, dos açoites, das the batidas, dos beatings, golpes, dos assaltantes. of the robbers. A Bíblia Sagrada diz que o símbolo do Espírito Santo The é word o says azeite. that the symbolism of the Holy Spirit is the oil, the olive oil. E a alegria é o vinho. And the joy is the wine. Quando Davi pecou, When David sinned, ele clamou a Deus e disse: he Deus, called out to the Lord and he said, me dá vinho e azeite. give me wine and give me oil. Está escrito. It's written. Não desse jeito, mas está. Not just like that, but Ele it's diz written. assim, He Deus, says, God, Torna a dar-me give me a alegria da tua the salvação. joy of your E não salvation retires and de don't mim remove from me o teu Espírito. your spirit. É a primeira coisa que Jesus faz. The first thing Jesus does Você vai here, voltar a se he alegrar. will rejoice again. E eu vou deixar com você o And I will Consolador. leave you Oh, here a toma um tempinho aí para counselor. glorificar a Deus. Toma um tempinho para celebrar a Deus. Toma um tempinho para se alegrar com Ele. Porque Ele pensou em tudo He quando nos thought viu of na miséria. everything when we were in Quando nos misery. viu rejeitado. He saw us Quando nos rejected. viu nos He saw abandonado. us abandoned. Ele falou mais do que He dinheiro. said, I will Mais do que dinheiro. do more than money, Mais do que riqueza. more than riches, Mais do que bens materiais. more than good. Agora, I will. sabe o que você precisa? You know what you need? É de alegria You need joy e de conforto. and you need comfort. Alegria You need joy e conforto. and you need comfort. Alegria You need joy e conforto. and you need comfort. Alegria You e need joy conforto. and you need Alegria comfort. e You need conforto. joy and you need comfort. Porque o que adianta eu ter $1 milhão na minha How conta can you have $1 million in your bank não ter account alegria? and not have joy? O que adianta eu ter $1 bilhão What's the na minha worth in you conta having $1 million e não conseguir me consolar para and you dormir à can't noite? counsel yourself to sleep? O que eu preciso é de alegria What I need is joy e o and conforto. what I need is comfort.
vai tu e faz o mesmo. Go and do the same. Você conhece pessoas You know people que são seus vizinhos, that are your neighbors que não estão alegres. that are not joyful. Oferece a alegria do Evangelho. Bring them the joy of the Você gospel. conhece You know vizinhos people, que não conseguem dormir à noite. neighbors that can't sleep at night. Vizinhos que estão machucados com tanta Neighbors that ferida are que hurt with so receberam. many wounds. Oferece o Espírito Santo. Offer them the Holy Spirit. Porque nós temos o Espírito em nós. Because we have the Spirit in us. Vai, faz o mesmo. Do the same. Não faça igual o sacerdote nem o Don't do the levita. same as the Levite or the high priest. O sacerdote The high priest trabalhava com Deus. worked with God. Levita Levites trabalhava com as coisas de Deus. worked with the things of God E não fez nada. and did nothing. Porque não tinha um coração They did not have a missionário. heart of a missionary. Você talvez não seja um levita. Maybe you're not a Levite. Talvez não seja um sacerdote. Maybe you're not a high priest. Mas você pode amar. But you can love. Uau! Porque tem sacerdote que não ama. Because there are high priests that don't E love. tem levita que não And ama. there's Levites that don't love. Tem algumas pessoas que são uma na frente People that are someone e tem são outras pessoas in front of you nas costas. and there's somebody else behind your back. É bonito ver quando termina o culto. It's interesting and interesting Quando termina o culto, when the service ends, as pessoas terem acesso ao pastor da you have igreja. access to the pastor of the church. Pastor, sabe o que eu descobri? You know what I discovered, Pastor? Me perdoem pelo que eu vou falar, não é Forgive me errado, for what I'm mas é o que eu saying. tenho observado. But it's what I've observed. Para algumas pessoas, For some people, sabe quando o culto para eles começa? when the service begins, Quando se dá a bênção it's apostólica. when they give the apostolic blessing. Porque eles sabem que vão poder apertar a mão do Because they know pastor. they'll be able to shake the hand of the Eles pastor. vão poder conversar com a They'll be able esposa to do speak pastor. to the wife of the Eles vão pastor conversar com algum líder da or igreja. speak to a leader in the church. Porque durante a semana toda Because the whole week ficaram escondidos fugindo da polícia, they were hiding from the police, estavam fugindo do trabalho, hiding from work. estiveram maus no casamento, They've had some shortcomings in the foram marriage, rejeitados pelos filhos. rejected by their children. Aí chega na casa de And Deus, so they come to the house of God. encontro They misericórdia. encounter mercy. Bethesda, Bethesda, casa da misericórdia. house of God. E eu não posso rejeitar essas pessoas And we cannot reject these que muitas people vezes durante a mensagem estão dormindo, because a lot of times during the message they're sleeping. não prestam atenção em nada do que se diz. They're not paying attention to anything that you're Porque naquele saying. culto tudo que eles querem Because in that service, all that they want é experimentar o ato de compaixão. is receive the act of compassion. Vai tu e faz o mesmo. You do the same. O bom samaritano nessa história. The Samaritan in this, the Good Ele Samaritan, não olhou para aquele homem meio morto he did not look at that half-dead man e pregou um sermão para ele. and give him a sermon. Rapaz, o que você está fazendo aqui? What are you doing, Como é que você man? anda por essa estrada perigosa? Why are you walking through this path Quem that's mandou você dangerous? sair de Who told you to Jerusalém? leave Quem mandou Jerusalem? você andar de Who noite no told you to escuro? walk Você at não tem night? juízo. You have no Não, não, judgment, good judgment. Não falou nada. He didn't say anything. Ele só agiu com He just compaixão. helped him. Ele só agiu com He just compaixão. acted in Ele só compassion. agiu com He acted compaixão. with Ele só compassion. agiu com compaixão. Acted in compassion. Sabe, eu acho que muita gente andando por aquela A lot of people estrada, walk through the path, vendo aquele homem saw colocar that man, aquele homem put that man sem roupa, that was stripped of his ferido, clothes and em wounded, meio morto, beaten and half em dead, cima do seu transporte. on top of his Talvez transportation. olhar e dissesse, esse cara é He said, louco. this guy's crazy. E é um judeu, He's a Jew. sendo cuidado por um samaritano. Being helped by a Samaritan. E tem muita gente And there's a lot of people que vai olhar para você that will look at you e vai dizer, and they will say, para que dizimar? why are you tithing? Você é doido querendo ofertar? Crazy Você está trying to. precisando de dinheiro para comprar a You sua need casa. money to buy Está your precisando de dinheiro house. para fazer isso. You need money to do Você podia this. meter esse dinheiro em algum need outro money lugar in e some garantir other o seu futuro. Investment for your future. Eles não entendem They don't understand que você está vivendo that you're investing, you're living a lei de Deus. in the law of God. A lei de Deus. In the law of God. A lei de Deus. The law of God. Ama o teu próximo Love your neighbor como a ti mesmo. as yourself.
Coloque-se em pé, por Please gentileza. stand with me. Passa por tudo isso, que não foi. Mas eu quero deixar uma última palavra. Esse finalzinho. I want to finish with this tonight. Talvez você não vá, Maybe you won't go, mas oxalá que você esteja envolvido com a obra missionária. but be involved with the missionary work. Aquele samaritano, ele foi e trouxe aquele homem This Samaritan brought this man para uma hospedaria. to a hospitable place. Ele, An inn, yes. ele trouxe para uma hospedaria. He brought him into an inn. O samaritano The Samaritan deu para ele gave to him vinho e azeite, wine and oil, mas o cuidado but the care foi na hospedaria. is in the inn. Vou repetir. O The samaritano, Samaritan, aqui simbolizando Jesus, o primeiro symbolizing missionário, Jesus, the first missionary, ele dá o seu he sangue gave his blood e ele distribui o Espírito. and he distributed his spirit. Ele fez o mais He difícil de did tudo. the hardest of all. Aí ele pega e traz para dentro da And he hospedaria. brings him into the inn, A hospedaria chamada EMCC, EMCC, right? EMCC. Yeah, EMCC, parece em português. EMCC. E ele diz assim: cuida, Aid them, porque eu vou voltar para because buscar. I'm going to come back and get them. Você não entendeu? Cuida. Aid them. O Take trabalho de take vocês care of them que não because pegaram a estrada the work that you didn't go through this é path, cuidar quem vem da estrada. but now it is to take care of the ones that came from that Mas path. pelo santo By amor de Deus, the envolva The holy love of God, He involves a us. sua vida eterna. Your eternal life Está is conectada connected com a sua compaixão. with your compassion. E de vez em quando Deus vai trazer alguns elementos esquisitos. And sometimes He's going to bring some strange food. E vai trazer. É só você olhar para o lado. Just look to the side a little bit. Quem você era e quem você é hoje. Who you were and who Come you are on. today. Onde você esteve, olha Where onde you você were and está. where you are Olha now. de onde Ele te Look from tirou. where He removed you Olha a from. vida que você vivia. Look at the life you E a live. vida que você The vive. life that you now live. Ele te trouxe para a hospedaria. And He brought you to the inn. Hallelujah, Jesus. Ele pegou 2 He denários. got 2 denarii. Denário era equivalente ao salário de trabalhador de One denarii dia. is a day's worth of work. 2 denários, 2 dias. 2 days of work, 2 denarii. Não é uma aula teológica. This is not a theology based É só lesson here, diriam os americanos, alimento para pensamento. but it's some food for thought. Yeah. Se um dia para o Senhor como 1000 anos, If one day is like 1,000 for the Lord, Ele deu o equivalente a aproximadamente He approximately gave 2000 anos. 2,000 years. Ele deu poder para isso. He has the power to do this. Ele deu capacidade He para gave the isso. capacity to do this. Agora, o samaritano entendia And now the Samaritan, he understood que mesmo que ele tivesse dado o que ele deu, that even him giving what he gave, o pessoal que trabalhava lá ia gastar do seu. the people that worked there, they were going to have to spend their money. E ele disse, eu vou te pagar. He said, I'm gonna pay you back. E sabe, pastor, Just as a pessoas minute. não compreendem, People don't understand, mas de vez em quando, but sometimes Deus vai esperar que nós entreguemos das nossas moedas Jesus will wait for us to give our coins para ajudar aqueles que são nossos vizinhos. to help our neighbors. Você vai dizer assim, não, mas essa moeda é But he said, no, minha. wait, but it's my coins. E ele diz assim, dá, But he says, give it. eu vou te pagar, I'll repay you. eu vou te pagar. I'll repay you. O mais difícil eu já fiz. The hardest I've done already. The Talvez a difficult gente não thing. saiba, às vezes a gente acha que é só dinheiro, mas You would think it's about deixa eu money, salientar algumas moedas aqui. but let me just talk a couple of coins here. Por exemplo, a moeda do amor. The coin of love.
A gente ama e ama, né, pastor? We love and we love. E tem certas qualidades do amor que a gente There's guarda qualities of love that we take care para of pessoas que são bem íntimas or nossas. protect for people that are more intimate to us. Por exemplo, For example, eu tenho um filho, o senhor também tem I have a filhos. son, you have a son. E se o nosso filho nos magoar e nos And if ferir, our son or daughter, they cause us pain, a gente tem um amor especial por we eles. still have a special love for them. Que se uma outra pessoa fizesse That a if mesma coisa, somebody did the same thing to them, olha, eu não mataria nem meu cachorro por I você. wouldn't kill a dog for you. Então, muito menos So of o course, amor que eu dou para o meu filho. less than O what I amor would que eu give to dou my, para minha my esposa son, my wife. é sagrado. It's sacred love. Eu não vou dar para mais ninguém. I won't give it to them, E ela também anybody não dá else, para outro. and she won't E give eu it to não estou anybody falando de else. intimidade, eu estou falando um And I'm not talking amor about intimacy. reservado I'm talking para about a capacity of love que se aconteceu o pior dos is piores. reserved like for if you did the worst Você of olha the e diz worst, assim, você é minha cônjuge, eu te amo. but you would say I love you anyways. De dar a si mesmo. To give yourself. Aí Deus olha e diz assim, And so the Lord looks and he says, sabe essa moeda que você só dá para o seu you filho? know this coin that you only give to your child? Eu vou trazer um ferido I'm lá gonna de bring fora. somebody hurt outside. Ele vai entrar. He's going to come in. Depois que ele for restaurado, After he was restored, ele vai te magoar. he's going to pain you. Ele vai te apunhalar. He's going to hurt you. Ele vai te trair. He's going to betray you. Aí você vai ter que pegar a moeda que você está reservada só para o seu filho. And you have to get the coin that was reserved to your child. E você vai ter que amar ele do mesmo And you have to jeito. love him the same way. E eu And I te pagarei will repay you quando eu voltar. when I return. A moeda do sono. The coin of Todos sleep. nós temos a moeda do sono. We have our coin of sleep. É quando a gente usa para recuperar as nossas energias. When we use it when we want to recuperate our energy. Aí tem dias que Deus vai dizer assim, And then there are days that Jesus is saying, God sabe is aquele saying, bêbado que eu trouxe para cá? you know that drunken man I brought here? São 3 horas da manhã. It's 3 a.m. Ele está a ponto de morrer. He's about to die. Levanta agora Get up e ora por ele. and pray for him. E você diz, Deus, por You favor, é say, meu "Pastor, sono. God, I'm trying to sleep. I'm tired. Eu I te pagarei will repay you quando voltar. when I return. Tem algumas coisas que nós vamos ter que dar extras para missões, There's a lot of times where we'll have to give extra to missions, mas Deus é fiel. but God is faithful. Deus é fiel. God is faithful. Dá liberalmente. Give it freely. Não segura. Do not hold Não back. retenha. Do not Porque Deus retract está it. no negócio de Because God is multiplicação. in the thing of E quanto você multiplication. mais And dá, the more you give, mais você the recebe. more you receive. Coloca a mão no seu coração. Place your hand over your hearts. Papai do céu, Father God, me ajuda a amar. help us love Como tu amaste. as you love. Alguns vão pela mesma estrada. Some people go through your same path, Lord. Guarda estes missionários Protect the missionaries, God, que estão resgatando vidas. that are snatching up the souls and the lives. Me Lord. ajuda a apoiá-los. Help me support them. Alguns tu vais trazer aqui para dentro. Some we will bring forth in here. Me ajuda a recebê-los. Help me receive them. E quando for difícil, Senhor, And when it is hard, God, de dar aquilo que eu mais amo, to give what I most love, me ajuda a lembrar a tua promessa, help me to remember your promise que tu vais voltar, that you will return. tu vais voltar You will return e tu vais me pagar. and you will repay me and reward me. Que Deus vai chegar um dia The Lord will come one day e ele vai olhar and assim he will look and e vai say, dizer, well done, Moisés, Moses, obrigado. thank you. O Deus do universo, The God of the universe, a quem eu só mereço servir, the one I just deserve to vai serve, dia chegar para one day he will mim come to me and e vai say, dizer, meu filho, my son, obrigado, thank you, porque você deu para minha obra. for you gave from my work. Porque quando eu estava cego, Because when I quando eu was estava blind, nu, I was stripped.
quando eu estava com fome, when I was hungry, quando eu estava preso, when I was in prison, você foi lá you went e me acudiu. and you helped me. Eu quero que cada um de vocês entenda I want you, each of you, que to vai understand chegar esse that dia this day will come, que se você amou, that if you loved, Deus vai agradecer você God will thank you for it, pelo que você deu for what you gave, e Ele vai te pagar. and He will repay you for it.